construir essa camada em verde aqui, que é exatamente essa quebra de paradigma entre uma solução de telefonia tradicional para as novas soluções de Unified Communication. Ou seja, a própria Cisco tem que disponibilizar para ele APIs, aplicações, para que a solução possa ser interoperável com as ferramentas do dia a dia de vocês, por exemplo, tá? Quanto os nossos parceiros, a VSG, por exemplo, quanto principalmente vocês. Uma equipe de desenvolvimento que porventura vocês tenham, que esteja olhando o desenvolvimento de uma nova aplicação a médio e longo prazo, tem que encarar isso como natural a integração, por exemplo, com o sistema de telefonia, com o sistema de comunicação, para que essa integração seja possível, né, através de qualquer um dos tipos de API que hoje estão disponíveis em ferramentas de comunicação, tá? Ou em linguagens de desenvolvimento. E aí, quando a gente começa a entrar do lado de produtos, né, tentando fazer essa transição do mundo de tecnologia, da visão de tecnologia de Unified Communication, para o mundo de produtos Cisco que suportam essa visão de Unified Communication, a gente começa a encontrar itens ou jargões importantes como esses, né? Instant Messaging já é um deles que está presente no nosso dia a dia. Fazer chat com as pessoas já é uma das ferramentas que hoje no mundo, nas empresas, são uma das mais utilizadas, além da voz. E aqui a questão é englobar vídeo da forma natural para o usuário. A gente vai mostrar um pouquinho depois para vocês. Englobar reuniões virtuais, para que não exista mais a necessidade de toda a equipe estar fisicamente no mesmo local. E esse compartilhamento de informações dessa equipe, quer esteja desenvolvendo um projeto ou fazendo uma reunião natural, ela seja possível. E a parte de presença, que também é um dos itens mais importantes que estão começando a serem englobados em soluções de Unified Communication, que é saber se a pessoa com quem eu quero conversar está disponível ou não naquele momento e qual seria a melhor forma de encontrar aquela pessoa. Tá? A gente vai explorar um pouquinho isso mais para frente. E uma vez que a gente tem essas necessidades do mundo de Unified Communication de forma aberta, né, a impossibilidade de incluir essas APIs, as possibilidades se tornam infinitas. Vai muito mais da necessidade, da visão do usuário que está usando isso, do usuário que está desenvolvendo APIs para isso, do que do próprio produto, do que da própria solução. E aí, resumindo tudo isso numa arquitetura, falando um pouquinho mais em palavreados técnicos, né, na arquitetura de projetos, arquiteturas de soluções, evoluindo toda essa visão de forma que a gente possa colocar tudo isso numa arquitetura. Essa é a arquitetura que a Cisco apresenta para soluções de Unified Communication. Vocês podem ver, ela está dividida em 4 camadas, tá? Não existe uma camada mais importante do que a outra. Todas as camadas, do nosso ponto de vista, são extremamente importantes. A camada de baixo é a camada de infraestrutura, é onde estão os roteadores, os switches, né? Exatamente para prover toda a parte de qualidade de serviço e de segurança. Segurança hoje em dia em Unified Communication talvez seja dos pontos mais importantes no sentido de prioridade de desenvolvimento. Fazer com que a comunicação entre 2 ou mais pessoas seja criptografada, seja feita de uma forma segura, ela tem que ser encarada aqui na camada de infraestrutura exatamente para garantir que sempre isso ocorra. A parte de serviço, né, a camada de cima, é exatamente onde está localizado, vamos dizer assim, o PBX IP, aquele servidor onde ele vai ser responsável por controlar todas as ligações e todas as tentativas de conexões entre usuários e aplicações, independente do tipo de mídia, quer dizer, se for voz, se for vídeo, se for chat, independe do tipo de mídia. E aqui, as 2 camadas de cima, é onde está mais relacionado às necessidades do negócio. Ou seja, onde estão as aplicações, a gente vai comentar algumas delas no decorrer da apresentação, tá? E aonde estão o que a gente chama de endpoints, que é exatamente o dispositivo pelo qual o usuário está fazendo uso dessa rede. Pode ser o telefone de mesa, pode ser o celular, pode ser o softphone no computador. Então, independente do dispositivo aonde esse usuário está tentando fazer
acesso a essas aplicações, a rede tem que estar preparada, a rede tem que ser a fundação, o alicerce para prover esse tipo de comunicação. Tá? Essa é uma visão rápida e simples da arquitetura de Unified Communication da Cisco. Nesse atual momento, né, dia 24 de setembro, mais precisamente, a gente lançou o que a gente conhece como release de software 7.0. Nesse release de software 7.0, existe já alguns indícios que eu achei importante compartilhar com vocês, porque suportam essa questão da integração e da mobilidade e da integração principalmente com terceiros. Ou seja, em termos de mobilidade, se a gente for olhar quais foram as novas funcionalidades em termos de mobilidade na plataforma de Unified Communication, na versão de software 7.0, por exemplo, a gente já tem um cliente para softphone, para iPhone, né, para BlackBerry, para Nokia, para celulares de uma forma geral, mas já que iPhone está tão na moda, né, está todo mundo querendo ter um, eu achei que seria importante compartilhar isso com vocês, mais no sentido de mostrar a compatibilidade com outros sistemas operacionais. Não exatamente com o iPhone, mas a possibilidade desse softphone estar rodando num sistema de Macintosh, quando tradicionalmente a gente conhece os softphones, todos eles rodam numa plataforma Windows. Então aqui é mais para mostrar essa evolução de sistemas operacionais. Integração com outros vendors, com outros fabricantes, com aplicativos, por exemplo, Office. Tá? Poder ligar para um número de uma pessoa, de uma planilha Excel, por exemplo. Eu abro uma planilha Excel, um documento em Word, em PowerPoint, escrevo o número de uma pessoa, dou 2 cliques nesse número, o sistema automaticamente já sairia realizando a ligação telefônica. Tá? Isso parece um pouquinho simples, né? E talvez difícil de verificar a utilidade disso, mas quando a gente coloca isso para dentro de uma aplicação web, uma página web, talvez seja muito mais relevante para o negócio. Navegar numa página, por exemplo, da Marinha, e se eu gostaria de conversar com algum departamento de vocês, eu poderia simplesmente pegar o telefone que está nessa página web, dar 2 cliques e automaticamente o meu telefone IP já realizaria essa ligação.